A passagem de hoje é Marcos 15, versículos 33 a 41. Vamos ler juntos. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani? Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras, que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém. Hoje é a Quinta-feira Santa, o dia em que Jesus teve a última ceia com seus amados discípulos. E amanhã é a Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus foi preso, crucificado e morreu. A passagem de Marcos que lemos hoje registra a cena em que Jesus, na cruz, profere suas últimas palavras e expira. Hoje, na Quinta-feira Santa, ao olharmos para Jesus que suportou seu sofrimento final na cruz, espero que este seja um tempo para meditarmos mais profundamente na cruz de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, o versículo 33 do nosso texto testifica que, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A hora sexta até a hora nona corresponde, em nosso tempo, do meio-dia às 3 da tarde. Este é o momento em que o sol deveria estar brilhando mais intensamente. No entanto, na hora em que o sol deveria estar mais forte, a escuridão cobriu toda a terra. O fato de a escuridão ter coberto a terra por 3 horas enquanto Jesus estava na cruz pode ser visto como um símbolo do juízo escatológico que Deus realizaria sobre toda a terra, no contexto das profecias do Antigo Testamento. Em várias partes do Antigo Testamento, o dia do juízo de Deus é descrito como um dia de escuridão. Especialmente no livro de Joel, o dia do juízo do Senhor é descrito com palavras como dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de escuridão, e um dia em que o sol e a lua se escurecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. O texto descreve a crucificação de Jesus, portanto, como um juízo. Porque a crucificação de Jesus é um dia de juízo. A crucificação de Jesus não é a morte de um indivíduo chamado Jesus. Jesus morre na cruz carregando os pecados de todas as pessoas do mundo e daqueles que o crucificaram. Jesus morre na cruz para receber de Deus toda a maldição e o juízo que toda a humanidade deveria receber. Portanto, neste momento, Deus está infligindo sobre seu Filho Jesus o juízo que deveria ser derramado sobre toda a humanidade. Quão doloroso e angustiante deve ter sido o coração de Deus Pai ao infligir o juízo sobre seu Filho amado Jesus? O maior de todos os juízos é o juízo do abandono. Deus infligiu seu juízo sobre seu Filho amado Jesus, simplesmente abandonando-o na cruz. Deus e seu Filho Jesus, que haviam comungado em amor perfeito desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, sem nunca terem sido separados, estavam agora sendo abandonados por Deus para suportar o juízo de toda a humanidade. No versículo 34, vemos o clamor desesperado de Jesus, abandonado por Deus. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani? Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Este clamor não significa apenas que a dor física de Jesus na cruz era imensa. Não é um grito apenas por causa do sofrimento físico. Foi um clamor desesperado. Um grito em meio à dor da separação espiritual de Deus. Normalmente, quando Jesus se dirigia a Deus, ele sempre usava o título
Pai, Pai. No entanto, no texto de hoje, ele não usa a palavra Pai, mas clama: Deus meu, Deus meu. O fato de Jesus na cruz usar o título Deus em vez de Pai significa que ele não estava desfrutando de nenhum senso de intimidade, familiaridade, paz ou segurança na relação com Deus como o Filho de Deus. Sem desfrutar de qualquer aspecto relacional como o Filho de Deus, Jesus simplesmente clama: Deus, Deus. Nesta expressão, Deus, podemos ver a imagem do Cordeiro Jesus, não como o Filho, mas como um sacrifício esperando a sentença do Deus juiz. As pessoas que observavam a cena de perto interpretaram mal, pensando que Jesus estava chamando por Elias para salvá-lo da cruz. Assim, alguém fingiu oferecer-lhe um favor, encharcando uma esponja em vinagre e dando-lhe de beber. No entanto, isso não era um ato de bondade para com Jesus, mas um ato de zombaria, como quem diz: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Sobre a situação no momento em que Jesus expirou, o versículo 38 diz o seguinte: diz que o véu do santuário no templo de Jerusalém se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do santuário separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era como uma linha divisória que separava o Deus Santo dos seres humanos pecadores. Por isso, ninguém, exceto o sumo sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo, além do véu. Mas, com a morte de Jesus, o véu se rasgou de cima para baixo. O fato de o véu ter se rasgado de cima para baixo indica que este ato não foi obra humana, mas obra de Deus. Se considerarmos o tamanho do véu, que tinha cerca de 18 metros de comprimento e 9 metros de largura, era algo muito grande, e se alguém tentasse rasgá-lo artificialmente, provavelmente o faria de baixo para cima. Em outras palavras, Deus mesmo rasgou este véu. Isso significa que a barreira que separava Deus e os seres humanos foi rasgada, abrindo um novo caminho para que os humanos se aproximassem de Deus. Agora, não há mais necessidade de sacrifícios ou rituais do templo. Através de Jesus Cristo, o verdadeiro templo, qualquer um pode se aproximar de Deus. Esta palavra nos faz pensar no imenso sacrifício que nossa salvação exigiu de Jesus. O Senhor entregou sua única vida na cruz para nos dar vida. Ele sofreu dores e aflições indescritíveis e expirou. Precisamos refletir sobre o quanto o nobre sofrimento e a morte de Jesus na cruz brilham em nosso dia a dia e o quanto nos influenciam. Em sua vida, o quanto do sofrimento, do sacrifício e do amor que Jesus demonstrou na cruz está presente. Que grande influência o sacrifício de Jesus tem em nossas vidas e que importância ele ocupa. Através do sacrifício de Jesus, todos nós podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Quão gratos e emocionantes devemos ser pelo fato de que nós, seres pecadores, podemos nos aproximar do Deus Santo, encontrá-lo e vê-lo? Com que preciosidade você vive essa verdade? Não é algo óbvio podermos ver a Deus. Foi através do sacrifício de Jesus que nos tornamos capazes de nos aproximar dele. Agora podemos nos aproximar de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar, brincar livremente em seus braços, louvá-lo, adorá-lo e desfrutar de verdadeira comunhão e relacionamento com ele. O centurião que observava a cena, ao ver Jesus expirar, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Na verdade, na cruz, Jesus não pôde confessar a Deus como Pai. A dor e a angústia de ser abandonado pelo Pai eram tão grandes que ele não conseguia sentir nenhuma intimidade ou amor que um filho poderia sentir. Ele foi completa e totalmente abandonado. Nós também, em nossa vida de fé, muitas vezes nos sentimos como se tivéssemos sido abandonados por Deus, como se Ele não ouvisse nossas orações. Há momentos em que oramos e não recebemos resposta. E sentimos como se Deus estivesse simplesmente nos deixando em nosso sofrimento e dor, nos ignorando. Há momentos em que pensamos: será que Deus realmente me abandonou?
Será que ele me ignorou e virou o rosto? Quando enfrentamos tais situações, ficamos muito angustiados e sofremos. Nesses momentos, como vocês agiram? Como superaram essa situação? E Jesus, o que ele fez? Como ele aceitou a situação de sofrimento e abandono por parte de Deus? Jesus obedeceu à vontade do Pai até o fim. Mesmo que o Pai o tivesse abandonado, ele confiou no Pai até o fim e obedeceu à sua vontade, carregando a cruz. Vendo essa cena, o centurião disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Esta confissão pode ser a confissão pessoal do centurião romano, um gentil, mas também pode ser vista como a confissão que Deus proclama ao mundo através de seus lábios. Quando Jesus começou seu ministério público e obedeceu à vontade do Pai ao ser batizado, que voz se ouviu do céu? Ele ouviu a voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Da mesma forma, Deus está proclamando ao mundo sobre Jesus, que obedeceu à vontade do Pai até o fim. Este é o meu Filho amado, o Filho de Deus. Nós também vivemos confessando que somos filhos e filhas de Deus. No entanto, ser filho de Deus não é algo que acontece simplesmente porque queremos. Quem obedece à vontade de Deus e age segundo a sua vontade é irmão, irmã e filho de Deus. Em Mateus capítulo 3, João Batista diz aos líderes religiosos: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso significa que aqueles que se orgulham de ser o povo escolhido de Deus, mas não obedecem à palavra, não são filhos de Deus. É uma palavra que diz que qualquer um que se arrependa e produza frutos dignos de obediência pode se tornar descendente de Abraão e filho de Deus. Deus proclama a Jesus que confiou no Pai e obedeceu até o fim, mesmo em meio à grande dor. Este é o meu Filho amado. Sim. O segredo para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus é confiar na vontade do Pai e obedecer à sua palavra até o fim, mesmo em meio ao sofrimento e à dor, mesmo no desespero de sentir-se ignorado por Deus. Mesmo que não possamos entender ou medir com nossos pensamentos e razão, quando confiamos na bondade de Deus e obedecemos à sua palavra, Deus nos elogiará. Ele dirá: você é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ao ver nossa vida fiel de obediência à vontade de Deus, as pessoas do mundo dirão: eles são verdadeiramente filhos de Deus. Através deles, podemos saber que tipo de Deus ele é. Hoje, enquanto a Semana da Paixão se aprofunda, peço sinceramente que, como Jesus, possamos viver uma vida de obediência à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Deus nos elogiará e nos encorajará quando, mesmo em meio a duras provações e dores, confiarmos em sua bondade e obedecermos à sua palavra. E através de nossa aparência, o mundo verá o Senhor. Peço sinceramente que possamos viver este dia com esta fé.